Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar com a gente enviando a sua sugestão, sua crítica, sua opinião, sua pergunta para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara para você entrar em contato com a gente, 3214-7766, e também o nosso e-mail gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos aí no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, como TV Câmara São José do Rio Preto. Aproveita, deixa lá o seu comentário, curta e compartilhe nossa página, é muito importante para a gente. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que tem o lema aí esse ano: faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, além do esquecer é permitir, lembrar é combater. Várias ações estão sendo realizadas hoje aqui em Rio Preto por diversos órgãos, aí, Polícia Civil, própria Prefeitura, por meio do Conselho da Criança, conselhos tutelares e também a Polícia Rodoviária Federal. Mas nós vamos falar das ações que são desenvolvidas pela concessionária Triunfo Transbrasiliana, que administra o trecho paulista da rodovia BR-153. Para falar sobre isso, está aqui com a gente a Priscila Rato, que é gerente de comunicação e sustentabilidade da BR, e daqui a pouquinho a gente vai receber também o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Flávio Catarucci, ele que deu uma atrasadinha justamente porque está concluindo uma operação aí nesse sentido. Mas a Priscila está aqui comigo e já vai falar com a gente sobre as ações, as campanhas da Triunfo sobre esse tema. E eu começo já perguntando, Priscila, o que levou uma concessionária de rodovia a se engajar nesse tema? Vocês que têm ações o ano todo, claro, hoje é o dia de exaltar aí, né? Obrigado por estar aqui com a gente vai conversar bastante sobre isso. Muito bom dia, acho que para todos os telespectadores. A gente ficou muito feliz com o convite de poder compartilhar hoje um pouquinho das nossas boas práticas voltadas para a proteção à infância. Acho que é importante lembrar que essa é uma data nacional, né? 18 de maio é uma data que é lembrada nacionalmente e, infelizmente, por uma tragédia, um crime que aconteceu e é lembrado, né, anualmente nessa data. Então, só para que todo mundo entenda, o dia 18 de maio ficou conhecido por ser uma data em que, em 1973, a menina Araceli, ela foi cruelmente assassinada, né, brutalmente violentada, e ela morreu. E a partir dessa data causou grande comoção na época, e ainda hoje é considerado um crime bárbaro e chocante. A partir desse dia, que foi o dia que tudo aconteceu, existe então essa mobilização nacional para que isso nunca seja esquecido e que a gente consiga colocar em práticas ações, iniciativas, campanhas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país, né? É um problema grave, é um problema muito sério que acontece em todos os lugares, em todos os locais do nosso país. E nós, como concessionária de rodovias, muitas vezes as pessoas perguntam por que uma concessão de rodovias, né? O que a gente tem a ver com isso, né? Só para todo mundo entender, proteção à infância é uma causa para a Triunfo Transbrasiliana. Ou seja, a gente trabalha, investe tempo, dinheiro e muita dedicação nos projetos que a gente tem voltados para esse tema. Desde 2015, nós somos signatários da Childhood do Brasil, que é a principal organização que engaja todo o setor de empresas no país contra essas graves violações de direitos. Então, é uma ONG
muito respeitada, fundada pela Rainha Silvia da Suécia e da qual nós somos signatários. Então, a gente tem uma série de compromissos voltados para a proteção à infância, né? Então essa data para a gente é uma data importante, sim. A gente precisa lembrar todo mundo que essas graves violações de direitos acontecem todos os dias, mas acho que o mais importante é a gente lembrar que proteger a infância é um dever de todos, né? E que a gente precisa ter isso todos os dias na nossa mente, não só hoje, nesse dia que a gente está lembrando disso. Então, acho que só para todo mundo entender, né, o porquê que a gente está nessa causa. E, aliás, também não é tão difícil entender, é só ver a quantidade de postos, bares, enfim, tudo que nós temos ao longo da rodovia. Como é que funciona esse trabalho? Você estava me falando que toda a equipe de vocês, de guincho, de apoio, enfim, eles estão sempre de olho ali para tentar identificar ou detectar movimentos que possam indicar enfim, situações de crianças expostas aí. Como que é feito esse trabalho, que inclusive é uma parceria que vocês têm com a Polícia Rodoviária Federal, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente? Isso. Esse trabalho é um projeto que a gente tem, o projeto chama Agentes de Proteção. Resumidamente, a concessionária capacitou todos os profissionais que fazem parte do quadro, tanto administrativo quanto da operação, capacitou essas pessoas para que todos saibam identificar situações suspeitas ao longo do nosso trecho. São 321 quilômetros que a gente administra no estado de São Paulo, então vai desde aqui da divisa com Icém, Minas Gerais, né, ali em fronteira, até lá embaixo na divisa com o Paraná, em Ourinhos. Então é um trecho extenso e que a gente tem a nosso favor mais de 400 profissionais que trabalham conosco e que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, trafegando na rodovia, no nosso trecho. Então, temos guincheiros, temos inspeções de tráfego, temos veículos de captura animal, caminhão-pipa. Então, tem um batalhão de gente que trabalha, né, prezando aí pela segurança dos usuários, e que a ideia foi unir o trabalho que eles já faziam e despertar neles sensibilizá-los para a causa. Então, nós treinamos essas pessoas, capacitamos essas pessoas. Criamos um procedimento de que a qualquer situação suspeita, qualquer situação que pudesse indicar algo diferente, que ela fosse reportada para o nosso centro de controle de operações. A gente tem um centro de controle que funciona também 24 horas, 7 dias por semana, com mais de 122 câmeras monitoradas. Então, a partir do momento que o nosso profissional identifica uma situação suspeita, ele aciona o nosso centro de controle. E aí a gente desenrola todo um procedimento que inclui aí acionar a PRF para que a gente consiga proteger uma situação suspeita. Então, às vezes a gente localiza, identifica uma criança na beira da rodovia, uma adolescente na beira da rodovia, muitas vezes acompanhada por alguém ou às vezes sozinhas. Então, situações que são suspeitas, hoje a gente conseguiu trabalhar, monitorar e trazer junto com para perto a PRF, né, que já é parceira nossa de longa data nas operações da rodovia, mas trazer para esse projeto, contar com o apoio deles, para que a gente consiga proteger essas crianças aí de violações de direitos. Você falou meio por cima, as próprias câmeras que tem na BR trabalham nesse sentido também, além, claro, de fiscalizar o trânsito ali, qualquer situação, mas tem esse foco também? Sim, as câmeras de monitoramento de tráfego, elas ficam 24 horas, né? Elas funcionam e sempre, qualquer alteração no tráfego, elas têm uns sensores, né, que identificam possíveis desvios na rodovia. Então, principalmente com o tráfego acontece isso, né? Elas giram 360 sempre em busca de algo diferente, um acidente, alguma saída de pista, mas a gente utiliza as câmeras também para situações suspeitas. Então, se a câmera passar por ali e ver uma criança, um adolescente ou alguém, né, na beira da rodovia, isso vai chamar a atenção e os nossos operadores vão colocar em prática o procedimento de acionar a PRF e tentar proteger essa criança.
Você falou bastante de situações suspeitas. Claro que se tem uma criança envolvida, se já vê a criança ali, o que mais seria uma situação suspeita? Qualquer tipo de movimentação que a gente tenha, principalmente nos acostamentos, né? E até em postos de rodovias, né? Que a gente tem ao longo do nosso trecho, temos postos, temos hotéis, temos alguns comércios, né? Então, os nossos inspetores, os nossos profissionais passando por ali, né? Eles param para abastecer, eles param para verificar alguma coisa. Eles eles têm esse dever, né? De identificar uma situação, né? Que situação são essas? Crianças, principalmente desacompanhadas, né? É uma situação muito recorrente e que precisa ser apurada, entendida um pouco melhor. Crianças acompanhadas também elas geram uma dúvida, porque não sabemos se essa criança está sendo levada por alguém ou está sendo traficada. Teve até um caso agora recente, né, que a polícia também parou, acho que até o próprio pai, mas estava sequestrando a criança. Isso, o pai estava levando a criança, mas não tinha documentação alguma, a gente participou da ação. Então, assim, principalmente nos nossos acostamentos e em horários muito, muito diferentes, né? Madrugada, por exemplo, não é normal uma criança andando pela madrugada na rodovia, né? Em horário escolar. Então, a gente tem algumas orientações para que as pessoas consigam passar por ali e entender que aquilo não é uma situação corriqueira. Aquilo não é normal, aquilo é sim uma situação suspeita. Pode ser que após a polícia chegar, a gente chegar e investigar, esteja tudo bem, okay, né? Mas a ideia é a gente sempre entender que é uma situação que desperta aí uma suspeita. Além da própria polícia em si, a sua equipe, há um trabalho com os próprios caminhoneiros, com viajantes, como que é feito naqueles postos de descanso, de apoio, nos próprios comércios aí ao longo da rodovia? Acho que isso é um ponto bem importante, porque além dos nossos profissionais, a gente tem um trabalho constante junto aos usuários. Então, hoje, por exemplo, se você passar numa praça de pedágio nossa, na hora que você recebe o ticket, se você virar no verso, nós vamos ter o Disque 100. Né, orientações de como fazer uma denúncia. Então, a gente utiliza os nossos tickets de pedágio para divulgar o canal. A gente utiliza os nossos painéis de mensagens variáveis. A gente tem ao longo do trecho aqueles painéis de LED com informações para o canal de denúncias. A gente tem campanhas constantes nos nossos canais de comunicação. Então, a gente usa as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o próprio site nosso, para a gente também fazer esse tipo de divulgação. E para a gente, quanto mais pessoas souberem desse canal de denúncias, que é o Disque 100, mais agentes de proteção teremos, né? Mais gente sabendo como denunciar a gente vai ter. Então, a gente divulga amplamente o canal de denúncias, que é o Disque Direitos Humanos. Que é o Disque 100, né? Que está aí na tela. Para quem está acompanhando, é só discar 100, não precisa se identificar. De jeito nenhum, né? Muitas pessoas têm receio, né, de fazer uma denúncia ou de uma denúncia de uma situação suspeita ou de uma situação realmente que tenha acontecido, por medo de ser identificado, por medo de ser de alguma maneira punido, né? Então, o Disque 100 é o Disque Direitos Humanos, é um canal nacional. Qualquer cidadão brasileiro pode ligar, fazer a denúncia e não se identificar. E através de um protocolo que é gerado, a pessoa consegue acompanhar o desenrolar dessa investigação. Então, é muito importante que as pessoas saibam que o Disque 100 funciona, né, e que é muito seguro. Queria que você falasse um pouquinho, eu até vou pedir para o Israel, a gente tem o cartaz da campanha aí, ó, Faça Bonito. Por que uma flor amarela? E eu queria que você falasse um pouquinho da campanha, inclusive se esse Faça Bonito é o slogan de todos os anos ou se a cada ano muda, tem uma temática diferente. Certo. Bom, então todo dia 18 de maio, quando existe essa mobilização nacional, o Brasil inteiro trabalha a campanha, e a campanha chama Faça Bonito, né? Essa mobilização nacional chama Faça Bonito. Ela acontece anualmente com esse mesmo nome, né? O símbolo dela é essa flor amarela, laranjada, ela tem
todo um apelo à fragilidade, né? A flor é muito sensível, se você não cuidar, se você não regar, ela morre, ela murcha. É a mesma coisa com a infância, ela está atrelada a toda a beleza da infância. Criança precisa brincar, criança precisa ter infância, criança não deve ser abusada, explorada, né? Então ela precisa ser cuidada como uma flor. E a cor laranja é por conta disso, a cor laranja remete à questão da fragilidade. Então é uma campanha nacional, todos os anos a flor laranja vai aparecer, ela é o símbolo da mobilização, né? E hoje é uma data que acho que o Brasil inteiro está mesmo com aí ações, com iniciativas voltadas para esse tema. Legal. Vocês têm um outro programa também, parece que até em parceria aí com outras concessionárias, se eu não me engano, que é o Mão Certa. Qual que é a diferença do Mão Certa com o Faça Bonito? Vamos lá. O Faça Bonito, como eu disse, é uma mobilização nacional. O programa Na Mão Certa é um programa mesmo da Childhood do Brasil. A Childhood, como eu falei no início do programa, é uma ONG, né, uma organização mundialmente conhecida e que trabalha no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. O programa Na Mão Certa é um programa da Childhood do Brasil. Então, como somos signatários do programa Na Mão Certa, nós temos uma série de compromissos que empresas que não são, não têm, né? Então, o Faça Bonito é uma mobilização nacional, qualquer pessoa pode participar, e agora o programa Na Mão Certa não, né? Você precisa ser signatário, você tem 7 compromissos que você precisa cumprir, e ao longo do ano a gente precisa reportar tudo que estamos fazendo e desenvolvendo em benefício dessa causa, da proteção à infância, né? Então, a gente tem que encaminhar os relatórios das campanhas, das ações, das iniciativas. E dependendo daquilo que a gente consegue entregar para a sociedade, nós somos reconhecidos no final do ano com um mérito mesmo, que ele reconhece as nossas boas práticas e reconhece as nossas boas iniciativas voltadas para a proteção à infância, tá? Legal. Então, acho que essa é a grande diferença. Priscila, bom, gente, eu estou conversando com a Priscila Rato, ela é gerente de comunicação e sustentabilidade da concessionária Triunfo Transbrasiliana. Estamos falando do 18 de maio, que é a campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Priscila, eu não sei se você tem esses dados aí, nos 300 e tantos quilômetros aqui da nossa BR que cruza o trecho paulista, quais são os principais locais em que são identificados casos aí de exploração? São postos de combustível, motéis, hotéis, enfim, casas de família? O que você pode dizer em termos de dados aí? E quantos casos nós temos por ano, enfim? Não sei se você tem esse levantamento, se você pode divulgar isso. Tem alguns números que eu acho que são bem relevantes. No nosso trecho, só para todo mundo entender, a Polícia Rodoviária Federal fez e faz um trabalho belíssimo que chama Projeto Mapear, né? A Polícia Federal mapeou no Brasil inteiro, e isso é atualizado constantemente, os principais pontos de possíveis, onde acontecem, né, possíveis violações de direitos. Então, nesses pontos, temos desde hotéis, bares, motéis, restaurantes, postos de combustíveis, paradas para descanso, até casas de família estão mapeadas nesse projeto. O projeto Mapear, ele está disponível também para consulta. A última atualização disponível é de 2018 e a gente consegue, por quilômetro, identificar onde estão esses pontos. Então, ele é todo georreferenciado, é um projeto belíssimo, e é com ele que a gente traça as nossas estratégias para atuar nesse enfrentamento. E por região, assim, dá para dizer qual é a região? Região de Ourinhos, região de Rio Preto, região de Lins? Qual é o local aí que a gente tem maior incidência? Porque quando a gente fala desse tipo de situação em rodovia, a gente sempre imagina lá para o norte, para o nordeste, centro-oeste, ali, regiões mais pobres. Difícil imaginar isso acontecendo
em São Paulo. Sim. Os dados são assustadores. A gente tem um número assim absurdo de pontos mapeados, principalmente nas regiões de fronteira, né? Então, com a fronteira com o Paraná e fronteira com aqui o estado de Minas Gerais, são pontos bastante vulneráveis e bastante conhecidos no país todo. Porém, ao longo de todo o trecho, a gente encontra pontos mais críticos e menos críticos. A PRF faz esse trabalho de abordagem, né? Principalmente nesses postos de combustível. Por conta da lei do caminhoneiro, eles precisam descansar no mínimo 8 horas, né? Então, eles ficam parados nesses postos e a PRF, inclusive, está fazendo hoje um trabalho de conscientização desses caminhoneiros, né? Eles ficam nesses postos por muitas horas. Muitas vezes, o próprio dono do posto incentiva, muitas vezes o próprio dono do posto atua nessa rede de exploração. Então, é feito esse trabalho de abordagem, de conscientização, de divulgação do Disque 100. Legal. A gente está com alguns dados aqui, né, aqui em rodovias federais como um todo, né, mais de 3.650 locais vulneráveis à exploração sexual. Isso. Acho que tem alguns números que é importante a gente compartilhar, principalmente quando a gente fala em abuso e exploração. A gente tem apenas 10% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes são denunciados. Então, é muito pouca coisa, né? 10% de tudo aquilo que acontece, apenas 10% é denunciado. Outro dado bastante importante é que a cada 10 crianças e adolescentes no nosso país, né, quem não conhece 10 crianças, né? Um filho, um sobrinho, de cada 10, uma vai ser abusada antes de completar 18 anos. Então, é um número assustador e absurdo, né? Quem de nós não conhece 10 crianças? Então, saber que uma delas vai ser sexualmente abusada. Outro dado muito assustador é que apenas 7 em cada 100 casos de exploração sexual são denunciados e registrados no Disque 100. Então, imagina o volume, né, de casos e a pouquíssima quantidade de denúncias. Então, são números assustadores e que é um crime bárbaro e que acontece todos os dias. E que são números que muitas pessoas nem sabem, nem têm conhecimento. Não faz ideia, né? Não. Lembrando que o canal de denúncia é o Disque 100, só discar o 100 aí, não precisa se identificar. Bom, gente, a gente já está aqui recebendo o inspetor da Polícia Federal, o Flávio Catarucci, que estava justamente numa operação de conscientização, de trabalhar essa questão do combate à violência sexual contra crianças. Agradeço a presença do inspetor aqui, já falar um pouquinho desse trabalho que estava sendo desenvolvido nesse momento pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, viu, inspetor? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. É interessante que hoje, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Conscientização contra o Abuso, a exploração sexual de criança e adolescente, as nossas equipes estão com uma ocorrência em andamento. Nós conseguimos prender um homem de 60 anos, procurado pela Justiça do Paraná, pelo crime de estupro de vulnerável. Então, o trabalho agora está acontecendo nesse momento. Então, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, ele vem coroar todo o esforço que começa lá, com alguém que denunciou, com o trabalho de apuração do Conselho Tutelar, com o trabalho de escuta especializada do CREAS, com o trabalho judicial do promotor, juiz, para condenar o indivíduo. E agora, no final, nós conseguimos deter e levar ao cárcere o indivíduo que é responsável por esse tipo de crime. Estava transitando na rodovia? Transitando na rodovia, foi abordado numa fiscalização de rotina. Nós sempre checamos os sistemas em relação ao veículo, em relação à situação do condutor, dos passageiros, e aí nesse trabalho foi feito a constatação de que o motorista tinha um mandado de prisão preventiva contra si pelo crime de estupro de vulnerável. O que nós estamos realizando é uma operação na nossa base, em parceria com o Conselho Tutelar e o CREAS de Badibacite, e um trabalho de conscientização. Qual era o objetivo?
Muitas vezes, nas nossas rondas, nós chegamos nos postos de combustível e, pela visibilidade da viatura, o que está acontecendo de errado muitas vezes se esconde. Então, o nosso foco é trazer o caminhoneiro para esse compromisso de ser os olhos da polícia nos postos e nas rodovias. Então, fizemos um trabalho de conscientização ao longo de toda esta manhã, abordando caminhoneiros. Eles conversaram com as psicólogas do CREAS, com as conselheiras tutelares, para que eles pudessem assumir também a sua parcela de responsabilidade no combate à exploração sexual infantil, para que qualquer situação de desconfiança envolvendo criança e adolescente nas rodovias, nos postos de combustível, que eles tenham acesso aos canais de denúncia, o Disque 100 ou até o 191, que é o telefone de emergência da PRF, para poderem denunciar e aí dar o start para o início de uma apuração mais detalhada. Ô, inspetor, existe um perfil tanto do abusador dessa pessoa, normalmente homem, né, que abusa de criança, tanto quanto um perfil também da criança que é vítima de abuso, idade, classe social, enfim, situação aí social dela? Dentro do trabalho de policiamento especializado da Polícia Rodoviária Federal, os nossos olhos estão atentos para o comportamento tanto dos motoristas, dos passageiros e das crianças e adolescentes que estejam presentes no veículo. Esse olhar mais atento, nós dizemos até olhos de águia, esse olhar mais atento do policial evidencia desde alguém que esteja sendo sequestrado, alguém que está transportando algum produto ilícito, como drogas ou armas no veículo, até se alguém ali está sendo vítima de algum tipo de crime, de algum tipo de violação aos seus direitos. Então nós já prendemos caminhoneiros que agrediam as suas esposas que eram mantidas em cárcere privado na boleia do caminhão, que eram vítimas de violência doméstica dentro da boleia do caminhão. Já conseguimos interceptar graças à análise do comportamento da esposa. Já recolhemos crianças que estavam sendo transportadas indevidamente. Recentemente tivemos Teve um caso essa semana, eu acho. Isso, né? De grande repercussão. Uma criança de 7 anos envolvida numa briga, num conflito familiar, estava sendo transportada de um estado ao outro e graças à análise do comportamento da criança, nós conseguimos fazer ali o acolhimento e evitar que um mal maior acontecesse. Então tudo começa com comportamento, análise de comportamento. Nós sempre dizemos que a gente peca pelo excesso, mas não erra pela omissão, principalmente envolvendo criança e adolescente. Havendo qualquer situação que evidencie um estado de sofrimento daquela criança, quer seja uma violência familiar, quer seja um abuso ou exploração sexual, a Polícia Rodoviária Federal vai acionar a rede de proteção e essa criança será encaminhada para uma escuta especializada. Se ali restar comprovado pelo trabalho especializado que não tem mais nenhuma situação, a família será liberada tranquilamente. Mas, se ali for constatado que há algum tipo de violação aos direitos da criança ou adolescente, serão tomadas providências judiciais cabíveis. Disso que o senhor falou do comportamento, é aquele ditado mesmo, quem deve teme, a pessoa sempre demonstra ali alguma inquietação ou um nervosismo, ou há casos em que é perfil psicopata mesmo, tá frio ali. Como que funciona esse trabalho psicológico? Geralmente, eu não sei se a Priscila falou, mas 70% dos casos de abuso sexual acontecem no ambiente doméstico. E geralmente é provocado por pessoas de confiança da família. Então é um tio, é um irmão mais velho, é um padrasto, é um pai que ele não tem nenhuma suspeita, não guarda nenhuma suspeita, nenhuma desconfiança por parte do resto da família. Geralmente são pessoas sociáveis, são pessoas bem apessoadas, independente de classe social, são pessoas bem articuladas, simpáticas até, mas na verdade o start é o comportamento da criança. É uma troca de olhares, um medo, mãos trêmulas, criança com choro, criança com medo, criança que quando vê o policial... Porque é diferente, uma criança que tem medo do policial, até mesmo provocada pelos próprios pais. Tem muitos pais que trazem uma imagem negativa da polícia, falando, coloca o cinto que a polícia vai te prender, ameaçando a criança. Então é diferente de uma situação dessa e de uma criança que realmente é vítima de algum tipo de violação aos seus direitos. Então tudo isso deve ser levado em consideração em uma abordagem, obviamente que
é uma rotina a gente ouvir separadamente cada um dos ocupantes do veículo, e aí na conversa com a criança é que nós vamos ali tentar identificar, e existe também toda uma expertise da equipe da Polícia Rodoviária Federal para tentar captar algum tipo de situação diferente ali naquele momento. Sabe que eu acho que é importante só contribuir, complementar a fala do Catarucci, é que, respondendo a tua pergunta, não existe classe social. Né? Não tem esse perfil, não dá para identificar, é assim, acontece, existem casos registrados em todas as classes, com todos os gêneros, em todas as idades, de bebês a crianças, adolescentes. Isso tanto para o abusador quanto para a vítima, não dá para identificar esse perfil. Né? É amplamente divulgado, casos parece que só acontecem na periferia, só acontece... Não, mas não. Classe social mais baixa. Exatamente. Né? É um crime que está presente em toda a sociedade brasileira. Ô Priscila, esse tipo de feeling, expertise que o Catarucci falou dos policiais, vocês capacitam também a sua equipe, os guincheiros, para não só ver uma situação de flagrante, mas para identificar ali às vezes um excesso de nervosismo, às vezes até numa situação em que a pessoa está precisando do apoio, né? Vamos dizer, quebrou o carro ali, mas ele deve alguma coisa, tem essa... Sim, durante o treinamento, essa sensibilização acho que é uma das principais etapas do treinamento. Como eu já comentei, essas situações que despertam qualquer suspeita precisam ser mesmo averiguadas. Até dar um exemplo de um caso que a gente teve, um usuário que pediu auxílio mecânico por conta de um caminhão que aparentemente era o pneu quebrado, e quando a nossa equipe chegou, o caminhoneiro, dentro da boleia do caminhão, tinha uma menina que demonstrou um comportamento um pouco diferente. O caminhão estava estacionado, o caminhoneiro desceu, pediu ajuda, o pessoal estava efetuando a troca do pneu, mas acharam estranho aquela menina dentro da boleia, sempre olhando de uma maneira, com um olhar assustado para fora. E resolveram perguntar se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa, se ela queria uma água, enfim. E acharam a situação bastante suspeita quando eles acionaram o nosso centro de controle, que depois acionou a PRF. E a PRF chegou, fez toda uma abordagem e realmente descobriu que aquela menina não era filha dele, né? Ele tinha dito que era filha, a menina não era filha. Ele tinha realmente pego essa menina no trecho e... ele estava pagando para fazer um programa com essa menina. A gente, no começo, suspeitou que era uma criança menor de idade, mas não. Depois foi provado que era uma menina com mais de 18 anos. E as providências, né, cabíveis foram tomadas. Mas, assim, se não fosse, né, se essa menina não tivesse 18 anos, se ela fosse uma adolescente ou uma criança, a ocorrência teria se desdobrado de uma outra maneira. Né? E uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, muitas pessoas falam em prostituição infantil, né? Prostituição infantil não existe. Não existe. Né? Lembrando que a prostituição no país, no Brasil, é uma profissão regulamentada. Eu até ia perguntar para o inspetor como é que funciona a situação da prostituição. Ela é permitida na estrada, isso nos postos? Como é que funciona? Aqui em São José do Rio Preto, na nossa região, o trecho da nossa delegacia vai desde a ponte do Rio Grande, divisa de Icém com fronteira, até a ponte do Rio Tietê, divisa de Ubarana com Promissão. São 136 quilômetros de responsabilidade da Delegacia de São José do Rio Preto. São raríssimos os casos de mulheres exercendo a prostituição às margens da rodovia. São mais comuns casos de travestis. Mas lembrando que dentro do desdobramento do nosso trabalho, a PRF também tem um programa de combate ao tráfico de seres humanos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão fazendo o comércio do próprio corpo às margens da rodovia, em algum momento elas foram assediadas com uma proposta de trabalho ou até uma proposta de prostituição mesmo mais vantajosa, acabaram se envolvendo em exploração, se envolveram em consumo de drogas, em dependência química, e hoje elas estão às margens da rodovia tentando ganhar vida. Então nós fazemos um trabalho principalmente de conscientização a passageiros de ônibus, para identificar e conscientizar as pessoas quanto à análise dessas situações.
Trabalhamos também em escolas orientando os estudantes, quanto a essas propostas que vêm pela internet de trabalhos mirabolantes, de altos salários, de projeção social e que muitas vezes esconde o tráfico de seres humanos. E não é somente para o exterior, muitas vezes para o Brasil. Dentro do próprio território brasileiro, nós vemos pessoas sendo traficadas de um estado para outro. Né? Então, tudo isso, para não chegar ao ponto da pessoa ter que se prostituir às margens da rodovia num gesto de desespero, porque, acima de tudo, são seres humanos e que passam numa situação de vulnerabilidade e merecem um atendimento especial do poder público. Então, para não chegar nesse estágio, é que nós trabalhamos aí para interceptar qualquer tipo de aliciamento para esse tipo de situação. Constatando o caso concreto, nós efetivamente fazemos a abordagem, orientamos as pessoas que estão envolvidas ali, fazemos uma checagem, muitos deles ali estão maquiando um tráfico de drogas ilícitas, principalmente tráfico de anfetaminas nos postos, estão maquiando através da prostituição. Então fazemos uma revista nos pertences das pessoas, consultamos os antecedentes criminais e nada havendo que leve a um crime mais grave, a pessoa é orientada. Ele já tem casos até da gente ter que distribuir preservativos para aquelas pessoas que estão ali se submetendo à prostituição e não tem sequer um preservativo para poder se proteger de uma doença venérea. São crimes, só complementando, são crimes que andam de mãos dadas, né? O abuso, principalmente a exploração sexual, normalmente anda de mão dada com o tráfico de pessoas, como o Catarucci bem colocou. Só ressaltando, a gente tem, não sei se todos sabem, mas uma das empresas que fazem parte da Triunfo Participações e Investimentos é o aeroporto de Viracopos, né? Nós somos um dos acionistas do aeroporto. E no aeroporto a gente tem um projeto muito bacana de conscientização e contra o tráfico de pessoas. Porque o aeroporto é um local que isso acontece, é porta de entrada e saída. E parece que não, mas o tráfico de pessoas no país, os dados são alarmantes. Assim. A gente, quando fala em tráfico de pessoas, a gente pensa que é algo lá na China, né? E não. Acontece, como o Catarucci falou, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, e são crimes que estão sempre atrelados. O tráfico. E sempre começa com a conivência da própria pessoa, porque senão não tem jeito de acontecer, né? Ela se ilude, enfim, é aliciada aí. Isso. Ô, inspetor, no caso específico de abuso de criança, abuso sexual de crianças, é um crime recorrente no nosso trecho aí da Delegacia de Rio Preto? No nosso trecho, assim, nós temos dados pequenos. Nós não temos uma rotineira, uma situação rotineira, uma intensidade de crimes. Isso não faz com que nós devemos flexibilizar o nosso olhar atento às situações. Via de regra, nós constatamos mais casos de violência familiar, envolvendo mães, envolvendo filhos. Casos diretamente de exploração sexual ou abuso sexual de crianças ali, nós temos poucas referências aqui na nossa região. Mas, mesmo assim, nós trabalhamos intensamente para constatar alguma situação. O que não deixa de ser objeto da nossa fiscalização. O que nós mais temos encontrado realmente são esposas de caminhoneiros que são vítimas de violência familiar. Muito bom, ainda bem que os casos são pequenos. Bom, queria só para a gente concluir, então, fechar aqui. Hoje e ao longo da semana, a Polícia Rodoviária fazendo alguma operação, segue nesse trabalho de conscientização. Pode falar sobre isso, inspetor? E o que mais o senhor quiser. Sim, o Maio Amarelo coincide com o Maio Laranja, né? Sim. Então, dentro do nosso trabalho de educação para o trânsito, de conscientização para a adoção de posturas seguras no trânsito, objetivando reduzir os acidentes nas rodovias federais, nós associamos também esse trabalho educativo contra a exploração sexual infantil. Lembrando que o dia 18 de maio marcou um fato muito triste que envolveu a população do Espírito Santo em 1973, Sim. quando a jovem Araceli foi abusada sexualmente, estuprada e morta. Então isso traz para todos os agentes envolvidos nessa missão de reduzir esse tipo de crime, de coibir esse tipo de crime. O ideal é que não aconteça mais no Brasil, mas essa motivação ela é sempre eterna, estaremos sempre trabalhando em cima desse objetivo. Então, ao longo da semana, durante todo o mês também,
nas nossas abordagens aos caminhoneiros, nós incluiremos no nosso diálogo com os motoristas também essa necessidade de que eles sejam nossos olhos nas rodovias federais, nos postos de combustível, nas praças de pedágio, nos restaurantes às margens da rodovia, para que qualquer situação que venha trazer alguma certa desconfiança, envolvendo não somente criança e adolescente, mas também mulheres que possam estar sendo vítimas de algum tipo de violência, que façam a denúncia. É importante que a pessoa que está nos assistindo entenda que eu vou denunciar, mas eu não quero me envolver. A denúncia no Disque 100 ela é totalmente anônima. É importante somente que a pessoa forneça o máximo possível de detalhes, como dia, horário, local, detalhes do veículo, das características das pessoas envolvidas na situação, para que a nossa apuração seja mais eficiente e a gente consiga, dentro de um curto espaço de tempo, resolver aquele problema. Essa comunicação ela é rápida? Se eu ligo no Disque 100, a Polícia Rodoviária é acionada na hora ali, porque a gente tem a imagem, vou ligar lá para Brasília, vai demorar 6 meses para chegar aqui. É uma comunicação rápida? É instantânea. Instantânea. É instantânea. Então, tanto faz ligar para o Disque 100 Sim. quanto para o 91, 90. Sim, lembrando que os nossos sistemas, eles são informatizados e eles interligam todas as bases da Polícia Rodoviária Federal no Brasil inteiro. Então, uma informação que chega em determinado estado, em tempo real, ela pode chegar para todos. A placa, né? Então... Justamente, porque no momento que nós vamos fazer a abordagem, verificar a placa, verificar o CPF da pessoa, as características ali, qualquer tipo de situação envolvendo ali, aquela pessoa já vai surgir para o policial naquele momento de uma forma instantânea. Muito bom. O senhor falou que na nossa região ainda bem, é bem pequeno o número de casos, mas eu imagino que país afora aí pelas rodovias federais deva ser absurdamente alto. Sim, em algumas regiões do Brasil é mais constante, porém, se por um lado nas rodovias federais nós não conseguimos constatar esse tipo de situação, não significa que a exploração sexual e até mesmo o abuso não exista nas nossas cidades. Nós temos um trabalho muito próximo com os CREAS da nossa região, com os conselhos tutelares, e frequentemente nós temos acesso a números que envolvem o perímetro urbano. Porque, como a Priscila disse, o abuso sexual, 70% dos casos, acontece dentro do ambiente doméstico, envolvendo pessoas da família. E isso não chega na rodovia. Então, o Conselho Tutelar está apto para poder intervir. E é importante que as pessoas também tenham os seus olhos de águia, não somente nas rodovias, mas principalmente lugar, né? Professoras e professores devem estar capacitados para que possam identificar uma mudança de comportamento de uma criança. Vizinhos devem estar capacitados para que possam identificar, geralmente uma criança que era alegre, de repente fica triste ou começa a mudar o comportamento, com alguns comportamentos, por exemplo, chupar o dedo, voltar a comportamentos mais infantilizados. Tudo isso, qualquer mudança de comportamento, deve ser objeto de denúncia. Eu vou denunciar, o Conselho Tutelar vai lá e vai tirar a criança da família. Não funciona assim. O caso de acolhimento da criança ocorre em último caso. Primeiro vai ser feita uma análise preliminar para conhecer a situação daquela família, mas se não tiver a denúncia, a rede não atua. E a rede não comete injustiças. Vai analisar o caso real. Constatando que realmente é apenas uma situação de uma orientação, a família será orientada. O Conselho Tutelar, a rede de acolhimento, ela não está aí para punir pessoas inocentemente. Sim. O foco de todo o sistema é a proteção da criança e do adolescente. Então, em primeiro lugar, estão os interesses da criança e do adolescente. Se não tivermos denúncia, não teremos um ponto de partida para que toda a rede possa trabalhar com eficiência. A PRF e o senhor em especial ainda faz aquele trabalho junto a crianças. Eu me lembro que uma vez eu até acompanhei, acho que uma palestra do senhor no cinema, né, com os jovens lá, alertando não só sobre a questão do abuso sexual, mas também questão de drogas, bebida ao volante e tudo mais. Sim, nós temos um programa de trabalho junto a crianças e adolescentes da rede pública de ensino, tanto a rede municipal quanto a rede estadual. E aí, dentro de um cronograma de trabalho, nós levamos alguns temas para abordagem junto aos jovens. O nosso último trabalho, no mês passado, foi em relação à violência. Porque os jovens eles têm acesso à internet e a internet não tem filtros. Então tem muito conteúdo inadequado que eles têm acesso que acabam estimulando a violência entre eles. Então nós fizemos um trabalho na rede estadual de ensino
conscientizando os jovens sobre essa questão da violência. E aí o próximo trabalho nosso programado já em relação ao alcoolismo envolvendo os adolescentes. Muito bom, inspetor. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí e estamos aqui sempre à disposição, viu? Obrigado, Alexandre. Priscila, eu também quero te agradecer, ver se você quer falar mais alguma coisa, concluir, e queria, você me passou uma informação aí antes, que em primeira mão aí, que em breve vai liberar os trechos duplicados ali de Badi, Bonifácio, fala um pouquinho disso pra gente. Então, só para concluir, acho que o número importante, a gente tem, em média, 4 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual por hora. Então, nesse tempo que a gente estava aqui conversando, quase 1 hora, a gente sabe que mais 4 crianças sofreram algum tipo de violência, né? Então, acho que é importante isso, ressaltar os canais de denúncia, o Disque 100 a gente falou bastante, mas também tem um aplicativo, né? Quem não se sente confortável em ligar e falar, tem um aplicativo. A pessoa baixa, está disponível disponível nas plataformas, chama aplicativo Direitos Humanos BR. Então, as pessoas podem baixar e fazer por lá. Tem as redes sociais também, né? Sim, da sim. Transbrasiliana, o Twitter, @BR153SP e o Instagram, @TriunfoTransbrasiliana. Isso. Então, acho que é isso, o Disque 100 e o aplicativo, né? E a última pergunta sobre A liberação dos novos lotes aí, se você puder falar. Claro, a gente, acho que quem frequenta, quem trafega pela BR, está vendo que as obras de duplicação, né, estão andando aqui entre Badibacite e José Bonifácio, aproximadamente 25 quilômetros aí de execução. Em breve a gente vai liberar os 5 primeiros quilômetros, quem passa por ali vê que já estamos na fase final, né? Isso deve acontecer nos próximos dias, então mais conforto, mais segurança para esse usuário que trafega, que faz principalmente esse trecho que é curto, né, Bonifácio, Badi e para quem utiliza a rodovia como um todo, né? E então acho que é isso. É o dinheiro do usuário que ele paga no pedágio voltando em benefício. E vai ter inauguração com a participação aí do presidente? Não, dessa vez não. Dessa vez é só uma liberação mesmo de um trecho. Tá bom, gente. Tá, então a Priscila Rato, ela que é gerente de comunicação e sustentabilidade da Triunfo, e também o inspetor Flávio Catarucci participaram aqui com a gente falando da importância desse 18 de maio, que é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigado aos dois, viu? A gente que agradece. É isso aí, gente. E olha só, ontem nós tivemos a 30ª sessão ordinária de 2022. Vamos conferir aí na reportagem como é que foi o balanço das votações. Os vereadores de São José do Rio Preto analisaram 8 itens na pauta da 30ª sessão ordinária de 2022, realizada na tarde de terça-feira, dia 17 de maio. Entre os projetos aprovados está o do vereador Robson Risse, do Republicanos, proibindo motos de utilizarem escapamentos que imitam ruído excessivo acima de 90 decibéis e que perturbem o sossego público. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Também de Risse, foi aprovado no mérito a matéria que determina que postos de saúde e unidades de pronto atendimento coloquem à disposição dos usuários a lista com nomes, especialidade e horários de atendimento dos profissionais de saúde desses estabelecimentos. A pauta trouxe ainda a proposta de Jéssica Coletivas, subscrita pelo vereador João Paulo Rilo, do PSOL. A medida institui no calendário oficial do município a Semana de Conscientização sobre o Autismo, em abril. Esse item foi aprovado em segunda discussão. No mérito, os parlamentares acataram proposta de Paulo Paulera, do Progressistas. A matéria declara de utilidade pública o Instituto Vira-Latas, entidade que se dedica à proteção animal. O vereador Paulo Paulera pediu a retirada de projeto de sua autoria, que seria votado em primeira discussão, e que pedia a modificação das normas para rebaixamento de guias e sarjeta. Segundo o autor, novas legislações em vigor deixaram o projeto obsoleto. Foi prejudicada por ausência do autor a apreciação em plenário na legalidade da proposta do vereador Júlio Donizete, do PSD. A matéria proíbe o uso de vasos e recipientes que acumulem água nos cemitérios do município. Durante a 30ª sessão ordinária, os vereadores apreciaram 2 vetos. O primeiro, total/projeto de lei do vereador Bruno Moura, do PSDB. A proposta do parlamentar sugere a instituição da política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. O veto foi rejeitado.
O segundo veto, parcial, barrou emenda do vereador Jorge Menezes, do PSD, ao projeto de lei do Executivo que trata do PPI, o Programa de Pagamento Incentivado. O autor da proposta, vereador Jorge Menezes, pediu vista do veto por 5 sessões. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. Tá então o balanço da 30ª sessão ordinária de 2022. Semana que vem, terça-feira, tem mais. É isso aí. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã cedinho às 7 da manhã. Lembrando que o programa, a partir desde já está disponível aí nas nossas redes sociais, tanto lá no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, quanto no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode enviar sugestões de reportagem, mensagens, o que mais você quiser aqui para o nosso WhatsApp, tá aí o número na tela. E, como disse o Matheus aí, todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. Pode baixar lá, só entrar na loja do seu celular, tanto o iOS quanto o Android, que você tem a Câmara de Rio Preto na palma da sua mão. Temos também aí fotos e tudo mais no nosso Instagram e no nosso Flickr, onde fotos de todos os eventos, vereadores, tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. É isso aí, gente. Esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséia Santos, do GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Um grande abraço e até a próxima.